Paz, amados, vamos dar início a mais um capítulo da disciplina História da Igreja. Agora vamos falar sobre o capítulo 6, que o assunto é o papado, as cruzadas e o cisma do Oriente. Esse capítulo é muito interessante porque vai falar de um assunto muito controverso, né? Nós como protestantes reformados, nós temos uma postura com relação à origem da igreja, com o crescimento da igreja e com a posição que a igreja católica tem hoje, né, de dizer que era a única igreja onde existe salvação. E a gente sabe que, na verdade, a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não em igreja, ou placa de igreja, ou denominação. E aqui nós vemos sobre o papado, que o papado ele surgiu ainda nos primeiros séculos da igreja. Nós falamos, né, eu já falei em outras aulas, que nos primeiros séculos, primeiro e segundo século, já existia 5 patriarcados na cristandade da igreja primitiva. O Patriarcado de Roma, Constantinopla, que fica na Turquia, Alexandria, que é no Egito, atual Egito, Antioquia, que é na Síria, e Jerusalém. Então, existiam 5 bispos, como eram chamados, né? Ou patriarcas, no caso, que governavam a cristandade naquele tempo, que era todo o Império Romano, na verdade, né? Abrangia desde Jerusalém até Roma. Então todos aqueles países que nós conhecemos hoje pertencia a Roma, né? Com exceção dos bárbaros que ficavam lá no povo germânico e outros, né, que ficavam mais na Ásia, mais afastado ali daquele espaço ali onde foi o Império Romano. E nós vemos uma coisa, a gente não pode culpar somente a Igreja Católica, o Papa de Roma, por tentar assumir um papel de tanta importância na cristandade, porque cada patriarcado tinha sua importância e também queriam ser reconhecidos como uma autoridade, não assim uma autoridade suprema, máxima, mas uma autoridade que pudesse opinar também, que pudesse mandar juntamente com os outros. Então todas elas, Jerusalém, como era lá, que foi, né, Jesus nasceu em Israel, começou o ministério dele, teve o ministério, morreu em Jerusalém e tudo. A igreja nasceu em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi enviado por Cristo de Pentecostes. Então Jerusalém ainda tem importância muito grande no mundo e na cristandade. Então o patriarca também queria assumir essa autoridade, assim como os outros, né? Cada um com seu motivo e a sua justificativa. Mas o que nós vemos é que certas coisas aconteceram para que o bispo de Roma tivesse essa autoridade, assumisse esse papel na cristandade dos primeiros séculos. E nós vemos que alguns motivos, né, que foram fatores que contribuíram para a supremacia do bispo de Roma. É muito interessante isso, né, porque a gente vê que os romanos batem na tecla com relação a isso. Eles falam, né, dão vários motivos, vários fatores, alguns fatores, mas vários motivos justificando por que eles têm que ser reconhecidos como autoridade máxima da cristandade. E a primeira delas que nós vemos aqui, ele se baseia em Mateus 16, do 17 ao 19. Na verdade, a gente vai ler o 16 também, porque assim, a palavra de Deus fala assim: e disse Simão, respondeu. No capítulo 15, né, Jesus fala assim: disse-lhes ele,
E vós, quem dizer que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então essas palavras aqui de Jesus, ela é interpretada de uma forma para beneficiar a Igreja Católica. Por exemplo, aqui, quando Jesus fala, né, que a base da fundação da igreja é o que Pedro falou, que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Pedro estava dando uma base que seria a base de toda a igreja, que a gente prega Cristo, Jesus, o Cristo, filho de Deus. Essa é a base da igreja, que é Cristo. E outra coisa, quando Jesus fala, tu és Pedro. Então no grego, esse Pedro, né, que Jesus fala aqui, Petros, significa uma pedra pequena, pedregulho, uma lasca de pedra. E aí Jesus fala em seguida, sobre esta pedra, quando Jesus se refere a ele, Petra, significa rochedo, uma grande pedra maciça. Então Jesus, ele estava se referindo a ele, e a gente encontra várias outras referências com relação à pedra fundamental, e com referência a Jesus como pedra fundamental, a base da igreja, o rochedo e a fortaleza. Então, tudo isso justifica que essa pedra, esse rochedo é Jesus e não Pedro. E outra coisa, quando ele fala aqui as chaves do céu, né? Quando ele fala as chaves do reino, que Jesus estava falando que daria a Pedro, as chaves representam a autoridade que Deus delegou a Pedro e à igreja. Então, essa autoridade não foi dada só a Pedro. Se você for ver, se nós formos ver bem, essa autoridade está com todos os apóstolos, menos Judas, né? Claro que traiu. Mas os restantes, todos eles tinham essa autoridade. Tanto que eles falaram que eles morreram pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor. Então a gente vê que essa autoridade foi transferida não só aos que eles chamam de Papa, mas a toda a cristandade, todos nós como os cristãos, filhos de Deus. Porque em Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real, que nós temos essa autoridade diante de Deus, porque nós podemos, né, em outras passagens Jesus vai falar, vai dar essa autoridade para nós também. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas e por aí vai, os dons ministeriais, dons da igreja, o derramamento do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus várias vezes falou que o menor do reino dos céus será o maior, né? O menor aqui nesse reino aqui, o menorzinho aqui, né? Quando fizeram um desses meus pequeninos, né? Estará fazendo para Deus. Então, nós vemos isso, que diante de Deus, no reino de Deus, não existe essa divisão. Todos têm a mesma autoridade baseada no nome de Jesus. E a gente vê, por exemplo, quando Tiago e João e Tiago reivindicaram se assentar diante de uma direita ou uma esquerda de Jesus, ele critica isso. Ele fez, não cabe a vós decidir, mas ao meu Pai. Então a gente vê que Jesus nunca defendeu isso. Quando Jesus faz a lavagem dos pés, mostrando que o servo, o mestre tem que servir. Ser um mestre, ser uma autoridade, ser um bispo, seja o que for uma autoridade na igreja, ele tem que servir primeiro. Primeiro tem que servir, para depois ser alguma coisa diante de Deus. E nós vemos isso, né?
que essa reivindicação aí. E outra coisa, a sucessão apostólica. Eles criaram uma sucessão apostólica ao contrário. Os historiadores acreditam que Leão I, o Leão I, foi o primeiro Papa, mas isso só foi no ano de 440. Então você vê, no quinto século depois do início da Igreja, que aparece o primeiro Papa, segundo os historiadores, mas a Igreja Católica põe como 45º Papa. E aí vai regredindo, até chegar em São Pedro. Então, a gente vê que é um negócio que foi forjado realmente. E hoje essa sequência foi subindo, né? Hoje o Papa atual, o Francisco, seria o Papa de número 266. Então você vê quantos, são 266 papas desde contando de Pedro, segundo a Igreja Católica. Então a gente vê que seria muito fácil isso. Existe um outro documento também, que se chama a Doação de Constantino. É um falso édito que anuncia concessões favoráveis ao poder da Igreja Romana e foi usado para justificar o poder dos papas no século IX. Olha só, isso é uma grande vergonha para os historiadores, né? Eles falam isso, que é uma invenção. Mas, para a Igreja Católica, é um documento real, que é verdadeiro, e eles batem o pé e dizem que é verdadeiro. Mas tudo isso é para poder justificar a figura do Papa sobre toda a cristandade. Depois eles falam do martírio de Pedro e Paulo em Roma, que, segundo os historiadores, realmente aconteceu, mas isso daí não vem ao caso, né? População de Roma, e como capital imperial, então a igreja ela era maior, a população era maior, a importância da capital, né, como uma capital imperial, então alegaram isso também. O idioma, né, o latim, então muitas controvérsias, muita teologia, né, muitos dilemas teológicos eram resolvidos em latim, e a igreja de Roma acabava resolvendo esses assuntos, e o Oriente, que era de fala grega, não conseguia resolver muitas dessas coisas. Localização, né, como eu falei, Roma ficava no Ocidente, era o único patriarcado que ficava no Ocidente, os restantes 4 patriarcados ficaram lá no Oriente. O alcance missionário, então, os bispos de Roma, como Gregório I, incentivavam o trabalho missionário entre os bárbaros. Então, isso beneficiou a Igreja Romana, porque quando houve a invasão dos bárbaros, os bárbaros que vieram já estavam catequizados, no caso. Já estavam convertidos ao cristianismo. As invasões bárbaras, outro também agravante, que os muçulmanos invadiram lá a Turquia, né? Eles invadiram primeiro Alexandria, Antioquia, Jerusalém, e por último eles queriam invadir Constantinopla também, então, que é a capital, né? E outra coisa também, o primeiro que enfraqueceu o império foi o próprio Constantino, ao criar outra capital, que foi Constantinopla, né, na parte oriental. Ele queria que ficasse Roma na parte ocidental e continuasse como se fosse uma parte pagã do império, e a parte oriental, que seria Constantinopla a capital, onde ele estava, seria a parte nova, a parte cristianizada, a parte sem idolatria, seria legitimamente cristã. Mas isso não funcionou muito, né? Porque acabou que o Ocidente acabou sendo invadido pelos bárbaros, que trouxeram o cristianismo cheio de heresias, e do outro lado oriental, os muçulmanos vieram invadir e trouxeram o islamismo. Então acabou sendo destruído, enfraquecido dos dois lados, né? Mas politicamente Roma ficou mais fortalecido. E aí a conquista muçulmana já falei, né? Então essas são os fatores que contribuíram.
Então isso aqui acabou levando a esse fortalecimento. Então, por volta do ano 440, né, o quinto século, já podemos dizer que existia uma igreja católica apostólica romana, com a figura do Papa, o Papa controlando toda a cristandade. Como eu falei aqui, o Papa Leão I, Leão I comandando toda a cristandade. E isso acabou trazendo uma divisão, né? Você vê, né? Nos primeiros séculos já começou a dividir. Quando, nos primeiros 200, 300 anos, o bispo de Roma já começou a querer levar vantagem, falou, não, nós somos principais, nós somos romanos, nós somos a capital imperial, nós somos isso, nós somos aquilo, acabou criando um descontentamento do lado oriental. Então já houve assim uma separação, né? E houve vários motivos para essa separação. A própria fala, né, como nós comentamos, a parte oriental acabou ficando só falando grego, enquanto lá em Roma eles falavam tanto o latim como o grego, né, como duas línguas, né, o latim como língua nativa e o grego como língua intelectual, como nós falamos nos primeiros séculos, principalmente o grego, koiné, foi muito usado para divulgação e para difusão da igreja. E aí vários fatores contribuíram, né, para essa separação total da igreja oriental com a ocidental. Mas teve fatores culturais, políticos e econômicos. Então nós vemos aí, né, que gradativamente aconteceu gradativamente com o resultado de um processo longo e complicado, que começou muito antes do século XI e só terminou um pouco depois daquela época. Então nós vemos que o grande cisma, né, o cisma Oriente, aconteceu no verão de 1054, quando houve a excomunhão, né, quando o Papa de Roma mandou lá uma bula de excomunhão. Isso gerou uma revolta ao patriarca de Constantinopla, ou da igreja oriental. Mas o que nós vemos na prática mesmo, né, que nós vemos durante esse período aí, é que já começaram a separar aos poucos. Primeiro, que a primazia do Papa, né? Como eu falei, o Papa dizendo que ele era o primeiro, ele tinha autoridade sobre os outros, já causou descontentamento. E outros fatores, né, acabaram contribuindo para essa separação. Porque nós vemos, por exemplo, que a igreja oriental ficou conhecida como Igreja Ortodoxa Grega, porque ela foi criando seus próprios rituais, sua própria liturgia, e alguma dessas coisas diferente da igreja ocidental, que seria a igreja de Roma. Por quê? Roma, quando houve a queda de Roma, o bispo de Roma, como ele tinha uma certa autoridade, então ele acabou assumindo o papel do antigo imperador. Isso que é interessante. Ele acabou tendo uma autoridade tão grande que nós vemos que teve um período que o próprio bispo de Roma chegava a escolher os imperadores. E isso criou assim, um problema muito grande, separou ainda mais as duas capitais, né? As duas igrejas que ficavam nas duas capitais. Nós vemos, por exemplo, a igreja ortodoxa, a liturgia é tradicionalmente realizada em koiné, em grego, porque era uma língua que era usada nos primeiros anos da igreja. Quando houve a separação, principalmente no
no cisma, nesse cisma em 1054, as quatro, os quatro patriarcados orientais ficaram juntos. Constantinopla, que era a capital, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E Roma ficou sozinha. Ficou Roma de um lado e os quatro patriarcados do outro. Então a gente vê que as cerimônias, o modo de litúrgico da Igreja Ortodoxa acaba sendo um pouco diferente da Igreja de Roma. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa tem os monges, né? Tem o clero preto e o clero branco. O clero preto são os monges monásticos, geralmente são solteiros. E o clero branco são os padres. Então, quando o clero, os monges casam para se tornar um clero branco que dirige a igreja, que aconselha famílias e tudo, ele tem que casar e constituir uma família. É interessante isso daí. Outra coisa, o celibato é voluntário, não é obrigatório. O padre pode ser celibatário, pode ser solteiro e continuar solteiro até o final da vida dele. Mas não é imposto pela Igreja Ortodoxa. Criança, quando é batizada, já recebe a Santa Ceia. Até os 7 anos de idade, ela já recebe a Santa Ceia quando é batizado. E quando é entrado, né? Quando os pais entram para essa igreja, quando se converte, quando a criança nasce lá, ela já é batizada e recebe a primeira ceia. Porque eles acreditam que ela já faz parte do corpo de Cristo. Quando a pessoa é recebida na igreja, se ela tem o nome de um santo, tudo bem, ela fica. Tem o nome de João? Continua João. Agora, se ela tem um nome que não se enquadra em nenhum dos santos que tem na lista da Igreja Ortodoxa, então ela tem que trocar o nome dela, escolher um padroeiro, um protetor, e trocar o nome dela, porque eles dizem que é bem comum na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa troca de nome. Os santos são todos intercessores diante de Deus, acreditam no purgatório, usam vela, que é a presença de Jesus, luz do mundo, usam incenso como purificação, e acreditam na Assunção de Maria, ou de Nossa Senhora, que ela foi levada aos céus em corpo, né? Em corpo e alma, foi levada inteirinha. Eles, por exemplo, não acreditam, eles não adoram imagem, ou melhor, estátua, né? Estátua. Tipo de imagem, idolatria para eles, assim, uma estátua, uma figura tridimensional, é pecado. Então eles acreditam sim, por exemplo, se isso aqui fosse um santo, né, faz conta que esse cavalo é um santo. Então eles não poderiam adorar porque ele é tridimensional. É uma figura, né? É uma idolatria. Agora, se vocês verem atrás de mim aí, tem um quadro de um cavalo. Na verdade, são vários cavalos ali. Isso aí eles podem adorar, porque ali não é tridimensional. É só uma figura, e figura eles podem adorar. Vai entender. Idolatria, idolatria, seja o que for, né? A palavra de Deus fala até da idolatria do coração. Então, idolatria, idolatria. Mas é o formato da crença deles. Então, você vê que tem algumas diferenças entre eles, né? E isso é curioso. Agora, o que a gente vê que certas coisas que foram... Outra coisa que é bem diferente também é que a Igreja Católica, por exemplo, Apostólica Romana, ela tem a Santa Sé, ou a Sé, né? Que é a igreja principal de uma diocese. A Sé principal seria Roma. Então ela comanda de lá, o Papa comanda de lá toda a cristandade no mundo todo. Já na Igreja Ortodoxa, não. Eles comandam por um colegiado. Quer dizer, os 4 patriarcados que estão lá, né? Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Os 4 juntos
com seus bispos, arcebispos e todos, e os patriarcas, né, governam juntos. É interessante, né? Isso eu achei interessante, porque não fica na mão de uma figura só. Quando fica na mão de um homem só, de um personagem só, de uma pessoa só, o risco de acontecer falhas é muito grande. E uma coisa que nós falamos aqui, que uma coisa que incomodou bastante, é a infabilidade. Aqui nós vamos falar na apostila, aparece aí na página... a página 65 vai falar aí, ó, a primazia, né? O Papa de Roma é o principal, o Patriarca de Roma é o principal, e a infabilidade do Papa. Isso aí causou-se um incômodo muito grande na cristandade oriental, até mesmo na ocidental, só que todos aceitaram, né? Por quê? É o que acontece. Quando eles falam que o Papa é infalível, quando o Papa senta na cadeira de Pedro, tudo que ele decide ali, ele não pode voltar atrás. Então tudo que ele fala é lei, é como se ele tivesse um contato direto com o céu. Na hora que ele senta na cadeira de Pedro, sim, senta aqui nessa cadeira, e agora eu estou na cátedra, na cadeira de Pedro, então agora eu estou incorporando a figura do Papa, do sucessor de São Pedro, e eu não cometo falha. É um absurdo, né? Então desde aquele tempo lá, nos primeiros séculos lá, né, já incomodava muito a igreja, e é um absurdo mesmo, né? Porque não existe ser humano infalível, não existe. Mesmo um crente, um servo de Deus cheio do Espírito Santo está sujeito a erros, está sujeito a pecado, e a gente sabe muito bem disso. Então isso daí acabou complicando, né? Incomodando essas duas partes. E aí aí fomentou e reforçou mais essa separação. Acabou ficando insuportável, insuperável, não dava para transpor essa divisão aí. E aí quando foi a gotinha d'água, né, gotinha para poder romper de vez, foi essa dificuldade que a gente chama de filioque. Por quê? Porque a igreja oriental, ela defendeu o credo, onde falava que originalmente o credo dizia assim, ó, a segunda grande dificuldade era filioque, página 66. A disputa envolvia o termo sobre o Espírito Santo no credo de Nicéia e Constantinopla. Originalmente, no credo lá de Nicéia, falava assim: eu creio no Espírito Santo e fonte de vida, que procede do Pai, e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória. Essa é a forma original e é recitada sem modificações no Oriente até hoje. Só que no Ocidente, que é o que nós defendemos também, houve uma modificação e eles não aceitaram até hoje, né? Eu estava vendo uma entrevista aí, uma reportagem da TV Cultura no YouTube, que falava, entrevista com o arcebispo da Igreja Ortodoxa Grega, e eles falam até hoje, eles falam isso daí, que foi modificado e não é aceito, é uma heresia você modificar um credo. Mas a cristandade, ela, para defender a Trindade, ela acrescentou, ela modificou isso, falou assim, ó, mas o Ocidente acrescentou uma frase extra, e do Filho, em latim, tanto que o seu credo agora diz que procede do Pai e do Filho. Não é certo quando e onde esse acréscimo foi feito primeiro, mas parece que originou na Espanha, como uma defesa contra o arianismo. O arianismo foi a heresia que combatia a Trindade. Então é interessante porque a Reforma Protestante aceitou essa modificação no credo, aceitou esse credo do jeito que está aqui, assim como a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a Igreja Ocidental. Esse livro aqui,
que é um livro muito bom, né? Uma coleção que eu tenho de 2 volumes, que tem todas as doutrinas quadrangular. Tem até o símbolo aqui da editora Quadrangular. E é um livro que foi lançado nos Estados Unidos e foi feito cópia para cá em português. Mas aqui fala assim, ó, no capítulo sobre a doutrina de Deus, aí fala da Trindade, e um dos tópicos fala assim, ó: os principais grupos protestantes seguiram de perto esse credo antigo do século IV. Olha para você ver. Lá do começo, foi onde começou a gerar essa confusão. O mais conhecido dos credos da Reforma é a Confissão de Westminster, que diz o seguinte: só existe um Deus vivo e verdadeiro, na unidade da divindade há 3 pessoas, de uma só substância, poder e eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai é um, nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, nós cremos dessa forma também, no Filioque, que o Espírito Santo procede do Pai e procede também do Filho, porque os 3 são um. Os 3 são a mesma pessoa. Então, não tem como a gente não aceitar. E a gente vê que esse credo veio lá do Concílio de Nicéia. Assim como a Igreja Católica, nós temos uma coisa em comum com eles, né, que seria esse filioque. Só que para a Igreja ortodoxa grega é inaceitável, e até hoje eles não aceitam. Se vocês for ver, eu vou mandar o link para vocês depois, vocês vão ver lá o arcebispo falando sobre esse problema aí, que foi um problema muito grave, que a Igreja ortodoxa não aceita e não vai aceitar não. Eles acabaram ficando enroscado isso na garganta deles, certo? E com isso daí, com aquele bula de excomunhão, né, que nós falamos lá no começo da página 62 aí, no verão do ano de 1054, esse incidente marcou o início da grande cisma entre Oriente Ortodoxo e Ocidente Romano, certo? Então aí na apostila tem mais informações, mas é sempre acabando explicando a mesma coisa, né? Aí, agora nós vamos para um assunto, que é um assunto assim, bem interessante, gerou muito filme, né? Gerou bastante histórias, romantismo. Eu particularmente gosto das cruzadas, porque mostra assim, o poder do império, o poder da cristandade naquele tempo lá, né? Que o poder assim o poder de querer fazer alguma coisa, né? Com empenho, com superação, apesar de ser um absurdo, né? Apesar das cruzadas não chegarem a nada, porque o objetivo era libertar a Terra Santa, e nós vamos ver que eles não conseguiram libertar, não conseguiram expulsar os muçulmanos de lá. Mas por outro lado, teve o lado positivo, né? A preço de muito sangue, muitos mortos, mas teve o lado positivo, que foi a parte comercial, a parte de cultural, né? De troca de cultura, de produtos e tudo mais. Então foi um grande avanço, certo? Aí nós vemos o seguinte, aqui os turcos recém-convertidos ao islamismo saíram para o Oriente Médio em busca de terras. Conquistaram a Pérsia, a Síria e, por fim, conquistaram Jerusalém. Olha para você ver, vai vendo a encrenca que foi. Então, os árabes, eles é um povo do deserto, descendentes de Ismael. E o próprio Deus falou lá, né, como falou com Abraão, falou que seria, né, um povo assim, guerreiro, um povo bravo, um povo que iria lutar, queria viver da espada, e a gente vê a profecia se cumprindo aqui, né. Então eles vão caminhando, porque Maomé, ele que criou essa religião, ele teve a figura lá,
a visitação de um anjo, entregou tudo para ele, essa religião, né, onde escreveu o Alcorão. E a expansão do islamismo não foi diferente da expansão do cristianismo também, que era na espada, era conquistando terras mesmo. Ou de um modo diplomático, modo da Inquisição, modo de guerras mesmo, de lutas. Mas os dois lados eram bem assim, obstinados por conquista. E os árabes, né, que se converteram primeiro ao islamismo, eles começaram a conquistar terra e partiram em busca de terras. Então, toda aquela parte oriental do Império Romano, eles foram conquistaram, né, a Turquia, né, conquistaram a Turquia, que era o próprio Constantinopla, Antioquia, conquistaram toda aquela parte, a Síria, todos aqueles patriarcados foram conquistados. Jerusalém, Antioquia, Alexandria e, por último, Constantinopla. Então, eles conquistaram toda aquela parte lá. E quando eles conquistaram Jerusalém, criou um incômodo para a cristandade. Por quê? Porque era um lugar sagrado, e é um lugar sagrado ainda, para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos, porque acredito que lá onde está, né, o domo da rocha, de lá que Maomé ascendeu ao céu. Então é um lugar muito disputado. E a gente vê, em seguida, pretendiam conquistar a própria capital, que é Constantinopla. Assim, o chefe político da Igreja Ortodoxa da Grécia, imperador bizantino Aleixo, pediu ajuda em 1095 ao Papa Urbano II de Roma, quando ocorre a Primeira Cruzada. Então, a Igreja Ortodoxa era inimiga, a parte oriental era inimiga da parte ocidental. Mas quando ela se viu diante desse ataque iminente, né, que quando chegou em Constantinopla, iriam invadir Constantinopla, eles pediram essa ajuda ao Papa Urbano. E nisso daí que foi uma coisa interessante, né? Isso aí nasceu a Primeira Cruzada. Só que houve, né, estava vendo uma reportagem, acho que é no History, que foi muito curioso. Por quê? Porque o Papa, o imperador, né, da Igreja Ortodoxa, ele pediu uma ajuda e achou que o Urbano, o Papa Urbano, iria mandar um pequeno exército, 300 homens, né, 1000 homens, sei lá, um exército pequeno. E quando o Papa convocou essa Primeira Cruzada, foram mais de 60 mil pessoas. Então é uma multidão muito grande. Foi assim, quando chegou lá em Constantinopla, foi uma coisa assustadora, que o imperador lá, da Igreja Ortodoxa, ele fechou as portas. Falou, não, impossível, se deixa entrar 60 mil homens aqui, eles conquistam, os muçulmanos não vêm conquistar aqui, mas eles acabam conquistando essas terras aqui, a capital. Então foi um problema muito sério. E a Primeira Cruzada, ela aconteceu em 1095. Foi aqui a Primeira Cruzada. Incitados pela palavra do Papa, alguns fanáticos ansiavam por derramar sangue antes mesmo de chegar à Terra Santa. Qualquer não cristão era um herege, e assim milhares de judeus foram mortos. Milhares de judeus foram mortos, em nome de Deus. O assassinato e massacre de inocentes foi marca registrada da Primeira Cruzada. Olha que curioso. Então aquele povo lá, porque o Papa, ele prometeu, né, liberar perdão para todos que participassem. Então todos que participassem da cruzada seria perdoado de todos os seus pecados. Olha só que teria um lugar reservado no céu. Praticamente era o mesmo que os muçulmanos, né, o islamismo promete para os que morrem também na Shihá, na Guerra Santa deles. É a mesma coisa, gente, só mudou o lado só. Então,
a gente vê várias cruzadas aqui, né? Aí na apostila vai falar que houve um total de 8 cruzadas oficiais. Aqui, quem participasse recebia a remissão dos seus pecados. Houve cruzadas dentro e fora da Europa, né? A gente vai dar mais ênfase para essas que eram realmente as cruzadas oficiais, mas toda vez que surgia uma heresia em algum lugar, os rebeldes em algum lugar, eles eram enviados como cruzados também, porque iam eliminar os ímpios, os hereges da igreja. O que mais fala aqui? Houve 8 cruzados oficiais e outros que não receberam o reconhecimento da igreja da nobreza. A primeira dessas cruzadas extraordinárias foi a cruzada de Pedro, o eremita, que atendendo ao chamado do Papa, partiu à frente de 5.000 camponeses, andarilhos e mendigos. Decidiram conquistar Jerusalém. Atingiu Constantinopla em 1096. Foram aconselhados pelo bizantino a retornarem, mas como não tinham essa intenção, estavam causando desordem na cidade bizantina, os transportaram até a Ásia Menor, onde foram massacrados pelos turcos. Então, para você ver que curioso, né? Eles foram entregues aos inimigos para poder serem massacrados. Então, tem muita desgraça, muitas assim, coisas terríveis aconteceu durante essas cruzadas aí. Outras foi a cruzada das crianças, né? Que nós vemos que ela ficou... existe muita lenda, né, que cerca essa cruzada das crianças, né? Não se sabe ao certo como foi, mas ela aconteceu por volta de 1212. Então, tem uma mistura de fantasia e realidade. Alguns historiadores sugerem que os cruzados de 1212 não eram apenas crianças, mas milhares de camponeses, mendigos e doentes, pessoas à margem da sociedade. Outros apontam a possibilidade que as crianças sejam, na verdade, jovens, né? Pois o próprio conceito de criança é diferente de hoje. Além disso, a palavra latina pueri, que aparece no relato, pode ser mal traduzida, como se fosse homem jovem. Então, você vê... já gera confusão aqui. Outra versão que fala, ó, a versão oficial, segundo o cronista da época, entre eles Roger Bacon e Vicente Bivais, alguma coisa assim, né? Não sei ler essa língua aqui, conta que Estevão, de 12 anos, que era um pastor, né, de ovelhas, pastor de campo, 12 anos, foi até Saint-Denis, na França, para entregar uma carta ao rei Filipe Augusto. Estevão havia recebido a visita de Jesus Cristo e fora por ele incumbido de organizar uma expedição até Jerusalém e expulsar os muçulmanos da Terra Sagrada. Olha só, cada coisa que surgiu. Essa expedição deveria ser formada apenas por crianças, por serem puras de coração. O rei Filipe, assustado, buscou ajuda a fim de saber o que ia fazer. Foi orientado a mandar Estevão de volta para casa. Olha para você ver que saia justa, né? Outras versões contam que Estevão se tornou tão popular que foi elevado ao posto de santo, ou se tornou um líder por ser conhecido. Mais de 2.000 jovens acompanharam até Jerusalém de navio. Em 1202 embarcaram em 7 navios e nunca mais teve notícia dele, né? Fala que foi vendido, foram vendidos para os prostíbulos, foram vendidos para os muçulmanos como escravos. Cada um fala uma coisa, né? Mas aqui fala, ó, enganados por cristãos, foram vendidos em mercados de escravos muçulmanos. Isso aqui é aí na página 67 da apostila. Tipo que aconteceu com José, né? José do Egito. Em sua homenagem, mandou-se erguer a igreja dos santos inocentes. Então você vê que realmente aconteceu de uma forma ou de outra. Houve essa cruzada que foi feita até uma igreja para eles. Libertadores passaram a ser tratados como bandidos. A maioria morreu, foi vendida a prostíbulos. Então foi triste, gente. Essa marcou assim de forma tão negativa. Não se sabe se foi culpa da Igreja Católica, não dá para atribuir a ela, né? Como a gente viu aqui. Não dá para a gente atribuir à Igreja Católica. Mas houve. Alguém foi culpado. Ou deixaram, ou por não tentar impedir que houvesse essa cruzada. Mas tudo bem. A primeira cruzada, composta por grandes senhores, partiu
sob o auspício de Urbano II. Tomou os muçulmanos uma parte da Ásia Menor e Jerusalém, onde se fundaram reinos cristãos sob o modelo feudal. Fundaram-se, nesse momento, as ordens dos templários e hospitalários. Foi uma jornada de 3.000 anos e 5.000 quilômetros. Olha para vocês verem como era difícil, 5.000 quilômetros. E quando fazia essas cruzadas, as pessoas levaram suas famílias. Por quê? Porque eles iam receber indulgência, iam receber perdão dos pecados, iam morar no céu, era a promessa da igreja para os cruzados. Então, você imagine 5.000 quilômetros. Muitos, né, aqueles que eram mais ricos, levavam carruagem, levavam mantimentos, e diz, né, a história que as pessoas economizavam 6 anos para fazer uma cruzada assim, para poder se sustentar durante o caminho, porque eles não recebiam ajuda. Eles só iam, a única promessa que eles recebiam é o perdão dos pecados, mas dinheiro mesmo, ajuda, não recebiam. Ou eles roubavam no meio do caminho, ou recebiam ajuda no meio do caminho. A Cruzada dos Mendigos, que nós lemos lá, ficou entre a primeira e a segunda cruzada, que foi em 1096. Depois a gente vê aqui a segunda cruzada, que foi 1147 a 1149. Congregou vários líderes europeus, entre eles o imperador Conrado II e os reis Luís VII da França. Marcado pelo desentendimento, terminou fracassando. A terceira cruzada, que foi a cruzada daquele filme, né, que tem o filme A Cruzada, que foi um filme romântico, tem romantismo bastante, que foi de 1189 a 1092. Uma das mais conhecidas reuniu o imperador Frederico Barba-Ruiva, que morreu afogado. Só para mencionar, aquele filme não tá exatamente da forma que aconteceu a cruzada. Tem certas mudanças, né? Eles acabam escrevendo como se fosse uma novela, um romance. Barba-Ruiva morreu afogado. O rei Filipe Augusto da França e o rei Ricardo Coração do Leão, que é bastante conhecido. Do outro lado, dos muçulmanos, eram comandados por Saladino, que aparece bem no filme. O conflito entre os gênios militares Saladino de um lado e Frederico Ricardo do outro deu aura romântica a essa cruzada de batalhas sangrentas, negociações diplomáticas e traições. Não conquistaram a Terra Santa, mas conseguiram para os cristãos o direito à peregrinação. Então, teve um lado positivo, mas não conquistou nada. Depois tivemos a Quarta Cruzada, que 1202 e 1204, cruzada convocada pelo Papa Inocêncio III, marcado por interesses comerciais do venezianos associados à nobreza. Abandonou o objetivo de conquistar a Terra Santa, atacou Constantinopla, olha que interessante. Eles foram para libertar Jerusalém, mas acabou atacando a capital lá da igreja ortodoxa grega, né? E fundou aí o Império Latino de Constantinopla. Olha que traíra, né? Eles acabaram traindo a confiança da Igreja Oriental. Quer dizer, acabou agravando mais a situação dessas duas igrejas, né? Depois a Cruzada das Crianças foi logo seguida dessa Quarta Cruzada aí. Depois nós temos a Quinta Cruzada, 1217 e 1221. Um fiasco, não passou do Egito. Foi dessa expedição que participou São Francisco de Assis. Apesar de São Francisco de Assis participar, foi um fiasco. E temos a Sexta Cruzada, liberado pelo imperador Frederico II, ao invés de guerrear com os árabes, negociou a liberação de Jerusalém e outros lugares sagrados cristãos para peregrinação. Hábil negociador, o imperador, que foi excomungado pelo Papa, conseguiu ser coroado rei de Jerusalém, Santo Sepulcro, em 1244. Os turcos desfizeram o tratado. Depois tivemos a Sétima Cruzada, que foi em 1248 e 1250. O Luís IX, rei da França, tentou conquistar o Egito. Toma Damieta em 1249, mas seu exército é dizimado pela tifo. Olha que curioso. A febre tifoide é uma doença bacteriana proveniente da salmonela, que é transmitida através dos alimentos e água contaminada. E aí o exército do rei da França, Luís IX, é dizimado. E o rei é feito prisioneiro, depois libertado, retorna ao seu país. Olha que curioso.
Depois ele fez uma outra cruzada, que foi a 8ª, em 1270. A nova tentativa. Para você ver como a pessoa dá chance para o azar. Nova tentativa de Luís IX, que acaba morrendo de tifo na Tunísia. Por causa de sua piedade e martírio, Luís IX foi canonizado. Olha só, o máximo que ele conseguiu foi ser canonizado, mas morreu do tifo que tinha matado o exército dele. Não era para ele ter ficado quietinho lá na França e continuar no reinado dele? Depois, aqui na apostila vai aparecer, né, algumas outras cruzadas, que são a Reconquista ou Conquista Cristã. Então foram batalhas de terras ibéricas, eles tentam conquistar onde seria futuramente a Espanha, o Portugal. Então foram cruzadas, né? Lutas que foram provenientes também, saiu da igreja, né? da igreja romana, como uma forma de aumentar o poderio de conquista, né? Aumentar o poderio de terras de Roma. Então foram essas as cruzadas aí, um resumo, né? E só para a gente mostrar aqui um resumo. Afinal de contas, para que serviram as cruzadas? As cruzadas não conseguiram conquistar a Terra Santa, mas trouxe muita mudança para a Europa. Fatores econômicos. Dinamizar o comércio, permitir um maior intercâmbio com o Oriente, de onde vieram novos produtos agrícolas, cana-de-açúcar, arroz, técnica de cultivo, produção de tecidos. Os maiores beneficiados com a dinamização e comércio do Mediterrâneo foram, sem dúvida, os italianos de Genebra e Veneza. Enfraqueceu o feudalismo, que era, né, prevalecia uma forma naquele tempo. Avanço do poder real e enfraquecimento dos lados de servidão. Intensificação do intercâmbio cultural com o Oriente, o Islã e o Bizâncio, além de trazer novas e velhas ideias para a Europa, auxiliou o refinamento da sociedade europeia. E houve a fundação de várias ordens militares, os cavaleiros teutônicos e outros que atuaram no leste europeu, na evangelização, sendo expansão de interesses comerciais da Liga Hanseática. A agressão dos cristãos acirrou a rivalidade com os muçulmanos, que por sua vez começaram a diminuir sua tolerância em relação aos cristãos. Então esse foi um lado muito positivo, que essa briga entre os cristãos e muçulmanos está até hoje, né? Hoje a gente vê essa briga ainda, né? Atualmente está assim ainda. É triste, mas é uma realidade. E aí nós temos a leitura complementar, que fica para vocês lerem aí depois. Só uma observação aqui, né, que foram chamados de séculos heréticos, século XII e XIII. E aqui, segundo esse tal de Farbel, na verdade podemos ver na crítica herética, ou melhor dito, em parte dessa crítica, uma tentativa de apontar os erros e o desvio da instituição eclesiástica, na sua intenção no poder secular às custas de sua missão espiritual. Enfim, uma tentativa de alertar a sociedade cristã de que seus representantes desvirtuaram a verdadeira imagem na religião fundada por Cristo. Isso aí vai futuramente, mais séculos, né, até o século 1500, vai gerar a reforma protestante, pré-reforma, pré-reformadores, nós vamos ver mais tarde. Mas você vê que esse descontentamento, esses séculos que foram chamados de séculos heréticos, na verdade era o protesto contra tudo que a igreja tinha feito até ali para aumentar o seu